Segmentos que representam o seu eleitorado por meio de formulário distribuído ao público. Em seguida, responderão 3 perguntas direcionadas, também coletadas com o público presente, por meio de formulário próprio, conforme preza o regulamento eleitoral. Este bloco consiste apenas de perguntas e respostas. Não há réplicas nem tréplicas. Cada candidato terá 2 minutos para responder cada pergunta. Vamos começar com o sorteio do candidato que será o primeiro a responder. Os 2 candidatos responderão a mesma pergunta. Então vamos lá, de acordo com o resultado. Quem dá início às respostas desta rodada é a candidata Cassiana. Pergunta dos docentes. Conforme o regulamento, antes de ler a pergunta, precisamos conferir se o autor da mesma se encontra no recinto. Peço que levante a mão. Docente Luciane Modene Salvidar Xavier. Ok? Tudo ok, comissão? Pergunta: como a senhora vislumbra este câmbio ao final de sua gestão? Obrigada, Luciane. Gente, eu sempre sou muito positiva, tanto que quando eu comecei a dar aula esse semestre no curso de agronomia, o aluno me perguntou, eu comentei que eu era a professora mais antiga do curso de agronomia, e ele falou assim: a senhora nunca quis ir embora? Não, nunca quis. E realmente eu só tenho coisas boas para visualizar para esse campus. Com mais equipamento, maior número de alunos, com uma divulgação muito mais positiva perante a comunidade, a imagem do Instituto. Trouxemos tantas coisas dessa cidade em termos de desenvolvimento, mas podemos muito mais. Tá? Querendo ou não, ainda nós temos perante a sociedade algumas coisinhas que eles não gostam. Por exemplo, até mesmo porque não entender a ocupação dos alunos, ou até mesmo as greves que fizemos, e eles acham isso, a sociedade acha que o Instituto poderia ser diferente. Então, precisamos melhorar a imagem perante a sociedade, com maior número de publicações, desenvolvimento de projetos, parcerias para dentro da escola, estágios, colocar os nossos alunos na comunidade, mostrar como podemos. Temos profissionais aqui dentro excelentes em todos os setores e podemos demonstrar isso muito mais. Então, depois de 4 anos, no final do quadriênio, então realmente uma instituição com maior compromisso com a comunidade, mais consolidada, com maiores potenciais de produção e desenvolvimento. Pergunta para o professor Fábio, segmento docente de Luciane Modene Salvidar Xavier. Como o senhor vislumbra este camping ao final de sua gestão? Muito obrigado pela pergunta, professora. Eu vislumbro o nosso campus ao final dos próximos 4 anos com as nossas obras planejadas, executadas, com instalações ampliadas, realizando em sua plenitude ensino, pesquisa e extensão, sendo uma referência para a região de Campo Novo, para a região do Chapadão do Parecis e para o Mato Grosso, porque nós estamos em uma região muito privilegiada para desenvolver todas as nossas ações, porque temos profissionais capacitados para isso. O que precisamos é mantermos o nosso diálogo constante e buscarmos os recursos necessários para a concretização do nosso plano de desenvolvimento institucional, que prevê tudo o que nós queremos e tudo o que nós queremos ser ao final dos próximos 4 anos. Cada candidato terá 2 minutos para responder cada pergunta, conforme o regulamento. Antes de ler a pergunta, precisamos conferir se o autor da mesma
se encontra no recinto. Segmento docente, questionador Adalto Nunes da Cunha. Adalto Nunes da Cunha. Comissão. Depois muda a pergunta, pula. Então vamos em frente. Vamos agora, conforme o regulamento, a pessoa tem que estar, o autor da mesma tem que estar no recinto, tá? Segmento técnico administrativo, questionador Paulo de Jesus. Ok? Administrativo. Candidata Cassiana, qual a sua experiência administrativa para conduzir o campus diante das dificuldades orçamentárias que se apresentam? 2 minutos. Obrigada, Paulo. Realmente todos me conhecem como docente, ainda mais de uma área muito específica, alimentos, né? Entretanto, nesses últimos anos, quando eu fui membro do Conselho Superior, eu já tinha intenção e era uma forma de preparação. Outra coisa que eu visualizo enquanto gestora, eu não preciso saber tudo, até porque nós temos técnicos com competências e qualidades que não tem como negar, são profissionais qualificados. Então, nesse momento, a equipe, nós todos fazemos a gestão do campus. Realmente, eu tenho a noção de que perante conhecimentos técnicos específicos, eu sou tecnóloga de alimentos de formação, mas valores para a gestão, transparência, democracia, equidade, a condição de você tratar o ser humano, de visualizar futuro, de realmente buscar educar para a vida e para o trabalho, acredito que depende do espírito empreendedor, do gestor, não especificamente conhecimentos científicos fixos, de uma formação, por exemplo, de administração. Ok. Pergunta, segmento técnico administrativo, do Paulo de Jesus para o professor Fábio. Qual a sua experiência administrativa para conduzir o campus diante das dificuldades orçamentárias que se apresentam? Paulo, eu agradeço pela pergunta. Bom, gerenciar um campus como o nosso, diante das restrições orçamentárias que se apresentam, eu me lembro de quando eu fui diretor nas escolas municipais, em que a gente não tinha recursos para nada, em que nós precisávamos buscar a ampliação de parcerias o tempo inteiro. Tenho a experiência de estar diretor há 2 anos e meio. É um aprendizado. Muitas coisas aprendi com muitos dos nossos colegas técnicos administrativos e também com os nossos professores. E estou à disposição para dialogar sempre que necessário para a busca de novos mecanismos de aperfeiçoamento da gestão. Porque o cenário que se aproxima, ele requer isso. Ele requer avaliação do planejamento, ele requer avaliação permanente de ações, porque se nós não tivermos abertura para dialogarmos, avaliarmos e priorizarmos as nossas ações, fica complicado. Além de fazermos tudo isso, nós precisaremos ampliar com certeza os nossos acessos, os nossos apoios externos, os nossos parlamentares, as nossas empresas parceiras, porque gerir um campus na dimensão que é o nosso campus, hoje nós somos o 3º maior orçamento do Instituto Federal do Mato Grosso. É complicado, é complexo e requer que todos nós nos debruçamos, independente de estarmos diretor
coordenadores ou professor ou técnico administrativos ou alunos. Precisaremos nos debruçar em busca de um novo aprendizado. Bom, gente, conforme o regulamento, a substituição no caso da ausência do questionador, da pergunta que fizemos há pouco, voltaremos então ao segmento docente, substituindo a pergunta da pessoa que se ausentou. A pergunta é de Leia Flores, ok? Candidata Cassiana, tema da pergunta: transparência. O que a senhora entende por transparência, principalmente nas remoções e redistribuições dos servidores? Realmente isso é um ponto crucial que está acontecendo sobre as atividades associadas ao ensino, tá? Porque sofremos muito com as remoções e redistribuição quando deixamos o aluno sem professor. Enquanto coordenadora, realmente no semestre passado, temos disciplinas ainda que não fechamos por falta do docente. Quando pensamos em transparência e ética nessas relações, e como deixar isso claro para a comunidade, seja professor, docente, seja técnico administrativo e aos alunos, nós precisamos entender como ocorrem, às vezes, acordos que não são inerentes ao campus, são até mesmo de fora, de outra instância, mas precisamos explicar o que acontece, porque aí geramos a insatisfação. Quando um colega também não consegue, quando às vezes tem a vaga, mas por algum motivo, alguma coisa acontece que favorece a condição do outro. Sofremos com isso e isso traz insatisfação. Precisamos também buscar soluções e encontrar alternativas no coletivo. Conversar com as coordenações, conversar com os professores, buscar, quando dá vaga, o profissional que a gente precisa para as nossas necessidades. Precisamos entender o todo. Não podemos jamais nos tentar ou até mesmo ceder a talvez pessoas ou algo, mesmo perante amigos. Candidato Fábio, segmento docente, nome Leia Flores, tema da pergunta: transparência. O que o senhor entende por transparência, principalmente nas remoções e redistribuições dos servidores? Bom, primeiro vamos fazer um esclarecimento sobre remoção e redistribuição. A remoção é um processo interno de deslocamento do servidor de um campus para o outro, dentro do nosso Instituto do Mato Grosso. E elas acontecem por editais de remoção. E um servidor só é deslocado quando da chegada de outro. Com relação à redistribuição, o campus não tem nenhum domínio sobre o processo. O processo, ele depende do órgão solicitante. Quem solicita é o órgão de destino do qual o servidor quer ir. E geralmente ele parte do servidor que quer ir embora. Nós recebemos servidores de muitos locais diferentes. E muitas das vezes o servidor quer retornar ao seu local de origem. E daí nós recebemos um processo de pedido do professor. E em minha gestão, todos os processos que aqui chegaram foram cientificados dos servidores e apresentados aos servidores que estavam pretendendo ir embora e dado a autorização do campus para ir embora. Se algo aconteceu de errado no meio do caminho, não é culpa do gestor deste campus. O que nós fizemos sempre foi dando o parecer favorável, desde que a gente tenha o código de vaga em contrapartida para nomeação de um outro servidor. Isso fizemos e continuarei fazendo sempre, porque aquilo que é de direito do servidor para mim é lei, aquilo que é de direito das pessoas para mim é lei, e eu não irei impedir ninguém de ir embora. Entendo as necessidades do campus com relação à permanência do servidor para dar aulas,
Tempo esgotado, candidato. Pergunta, candidata Cassiana, segmento técnico-administrativo. Autora da pergunta, Heloíse Francine de Oliveira Guimarães. Ok, escute. Tema da pergunta, equipe de gestão. Candidata Cassiana, gostaria de saber como idealizam vossas respectivas equipes de gestão e de que forma pretendem liderá-las. Obrigada, Heloíse, pela pergunta. Hoje nós temos em nosso campus profissionais altamente qualificados. Como eu coloquei na minha proposta de gestão, o departamento administrativo, ele ficaria sob coordenação, sobre a chefia de um técnico administrativo educacional. Tá? Pode até mesmo ser pessoa formada em administração, como em outras formações, mas respeitando que o segmento se sinta contemplado com uma chefia de departamento do próprio segmento administrativo. Enquanto a direção de ensino também seja de um docente, justamente pela formação. Tá? É minha intenção que conversemos nos pares para delegar a coordenação, desde que eu sinta também confiança na pessoa escolhida. Uma gestão realmente democrática e participativa, avaliando a capacidade e a qualificação para essa chefia de departamento, assim como coordenações. Gente, eu tenho amizade com todo mundo e não já ouvi falar comentários em que eu vou escolher conforme a amizade. Não, nós vamos ter que avaliar habilidades e competências frente ao que nós queremos enquanto instituição. O crescimento que nós queremos para ela. O PDI, em 2019, já vai ter que mudar. E a nossa gestão vai continuar ainda. A gestão é um plano de quadriênio. Então, nós temos que visualizar o que nós queremos para a instituição, discutir com o grupo e aí, assim, determinar as possíveis chefias de departamento. No segmento técnico-administrativo, para o candidato Fábio, pergunta de Heloíse Francine de Oliveira Guimarães. Tema da pergunta, equipe de gestão. Candidato Fábio, gostaria de saber como idealiza vossas respectivas equipes de gestão e de que forma pretende liderá-las. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Heloíse, porque é uma pergunta extremamente importante para quem pretende continuar como diretor do campus. Eu digo para você que nesta minha primeira gestão ela foi um grande aprendizado, principalmente na formação da equipe gestora, quando nós valorizamos a competência dos profissionais que foram apresentados e convidados para fazer parte da gestão. Sempre fizemos isso. Por isso hoje temos a minha concorrente, que é coordenadora, uma grande apoiadora, que é coordenadora, avaliando a competência das pessoas. Para a futura gestão, nós pretendemos continuar valorizando a competência, mas também e principalmente a confiança no líder que ali está. Liderar com as competências que estão junto. Ser um líder que tenha a confiança das pessoas que estão junto, mas não só dos coordenadores, não só da equipe gestora, mas que tenha o respeito, porque respeito todos os nossos colegas. Liderar com humildade, ouvindo do mais simples servidor ao mais graduado, independente de estarem fazendo parte da equipe de gestão ou não, como fizemos desta vez, dando oportunidade para as pessoas se destacarem, dando oportunidade para as pessoas crescerem, dando oportunidade para as pessoas se apresentarem enquanto servidores. 80% do nosso quadro de servidores tem menos de 2 anos de instituição. Muitos colegas estão se apresentando agora, trazem uma grande bagagem, pode contribuir muito nesta equipe gestora. Eu espero que assim faça. Tempo esgotado.
Vamos agora para a candidata Cassiana, do segmento discente. O autor da pergunta, por favor, levante a mão. Ícaro. Ok? Tema da pergunta: atendimento noturno. Como a candidata vê o funcionamento do campus à noite e a falta de assistência a toda a comunidade acadêmica noturna, inclusive nos espaços essenciais como a biblioteca, e simples questões como troca de tickets de alimentação? Obrigada, Ícaro. Realmente, assim, é um sentimento que eu sou solidária por ser professora do noturno, e não é uma preocupação só do Ícaro, porque tem vários cursos que me procuram para saber. Mas, infelizmente, o nosso quadro de funcionários técnicos é pequeno. Precisamos aumentar o número de tais para que a gente possa atender melhor. Não que não podemos encontrar soluções de flexibilização, tá? Existe sim, mas só precisamos talvez fazer um acompanhamento, porque tem os dias específicos que os setores funcionam para atendimento ao noturno, só que também precisamos, eu acho que, aumentar. Verificamos também que todo noturno sofre com pequenas coisas que acontecem, como, por exemplo, portas de sala trancada. Essa semana, realmente, vieram me perguntar e eu falei: gente, eu estou afastada da coordenação. E aí eu falei assim: procurem os professores, e os professores chegavam às portas trancadas, tá? Então, assim, são coisas que realmente fazem com que o funcionamento do noturno comece a ficar pesado, né? Mas, assim, precisamos buscar alternativas, fazer levantamento, realmente solucionar entre as coordenações que ficam mais presentes no noturno, tá? Porque não é só obrigação de estar e manter. Professor, coordenadores também têm que auxiliar no noturno, porque somos um grupo pequeno perante toda a necessidade, tá? Então eu sou solidária ao seu sentimento de que falta atenção ao público noturno. Pergunta do Ícaro, segmento discente, para o candidato Fábio. Tema da pergunta: atendimento noturno. Como o candidato vê o funcionamento do campus à noite e a falta de assistência a toda a comunidade acadêmica noturna, inclusive nos espaços essenciais como a biblioteca e simples questões como troca de tickets de alimentação? Boa noite, Ícaro. Muito oportuna a sua pergunta, e aí cabem algumas informações que espero eu possam facilitar a nossa vida a partir do início do ano de 2017, quando nós tivemos as nomeações do último concurso, que aconteceu no dia 20. O noturno sempre foi uma grande preocupação, não só da minha gestão, mas como das gestões anteriores. Porém, a quantidade de servidores que nós temos nos limita a algumas ações noturnas. Por mais tentativas que tentamos fazer durante este período da minha gestão, não conseguimos implementar, principalmente pela falta de servidores. Nosso núcleo de apoio pedagógico não consegue dar a assistência necessária. No último concurso que tivemos no dia 20, nós tivemos 2 vagas de assistente de alunos e 1 vaga de auxiliar de biblioteca. Espero eu que esses servidores sejam nomeados ao início de janeiro, assim que forem autorizadas as nomeações das vagas, que a gente consiga organizar com os novos servidores que irão chegar, para que nós possamos ter um atendimento permanente de assistência no período noturno. Durante a minha gestão, nós procuramos melhorar a questão da assistência ao noturno com relação ao restaurante também. Porque quem chegava à noite aqui tinha que vir às vezes na birosca ou ficar sem alimentação até a hora de ir embora. Nós conseguimos ampliar o horário de atendimento ao noturno como uma forma de trazer uma oportunidade de refeição digna para os nossos estudantes que venham à noite, para que eles não tivessem um pouco mais de ânimo para vir estudar. E com relação a esse tipo de assistência, a venda do ticket, eu espero que a gente consiga com a chegada de novos servidores, porque receberemos 6 novos servidores a partir de janeiro. Eu espero que a gente consiga melhorar esse atendimento com isso daí. Tempo esgotado, candidato. Segmento discente.
Pergunta do Jefferson Francisco da Silva. Por gentileza. Ok, Jefferson. Tema da pergunta: ensino. Pergunta, candidata Cassiana: como incentivar o desenvolvimento cultural dos estudantes do ensino médio? Quais os seus projetos? Pessoal, com relação ao ensino, e obrigado, Jefferson, pela pergunta, nós temos aqui a pluralidade, temas transversais que agora precisam ser mais discutidos, até mesmo pela nova legislação, o conceito que nós temos agora também com relação à escola sem partido, todas essas coisas, temas novos, precisamos incluir nas nossas disciplinas. Talvez até revendo emendas, porque daí para fixar a parte burocrática, porque precisamos colocar tanto em plano de ensino quanto nos diários, tá? Essas ações são mais burocráticas, mas realmente rever ações que nós podemos colocar, aulas práticas, dias de campo, trazer isso para quem for do técnico em agropecuária, para o técnico em informática, instituir o laboratório realmente de informática, que eu acredito que seja de RAR, mas como eu sou da área de alimentos, eu não sei os termos, tá? Mas para que vocês tenham aula prática para o técnico de informática, tá? Qualificar também os servidores, trazendo temas para dentro da sala em forma de oficinas, mini cursos que podem ser feitos e até mesmo certificados, como uma forma de vocês contarem a ser, tá? Outra coisa, tentar junto a empresas estágios, para que em período de férias vocês tenham ou vislumbrem como é a sua futura profissão, a que vocês estão escolhendo, tá? Para que não aconteça às vezes de acabar um técnico de 3 anos achando que não estava na área correta. Nós temos alunos, por exemplo, do superior que fizeram reopção de curso e continuam alunos, talvez se estivessem nos cursos que fizeram vestibular, talvez hoje estariam fora do instituto, mas com o edital de reopção, que eu briguei muito para que acontecesse. Tempo esgotado, candidata.